Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha, o tema de hoje é um tema especial de utilidade pública. Coronavírus, orientações psicológicas 1. Temos diariamente na mídia, em várias fontes, as orientações biológicas e sanitaristas que devem ser seguidas. Mas a partir de agora, precisamos compartilhar orientações psicológicas também. Elas serão compartilhadas na forma de perguntas e respostas. Então, vou fazer perguntas e respostas, aí vai ficar mais fácil compreender a questão. Então, uma primeira pergunta, né? O coronavírus existe? Será que não é uma invenção? Sim, ele já foi completamente identificado. Ele existe, é uma realidade. As medidas de higiene e isolamento são necessárias? Sim. Então, a Organização Mundial da Saúde já declarou uma pandemia. O que é uma pandemia? É uma epidemia global, no mundo inteiro. E um dado muito importante, como é que a gente faz, né? Quais medidas? Então, lavar as mãos, mas não é só as mãos. É nariz e rosto. Escuta, onde é que você vai ficar infectado? Aí eu lavo as mãos, não é suficiente. As mãos, nariz e rosto, para você não se infectar. Em isolamento. Agora, eu vou falar o seguinte. Estão divulgando que seria semelhante a uma gripe e tudo mais. Infelizmente não é. Eu tenho informações muito recentes de infectologistas que não é característica de gripe. É característica de broncopneumonia, que dá dificuldades respiratórias. Esse que é o grande problema. A pessoa fica com dificuldade de respirar. Então, quais dicas a gente dá? Além de lavar as mãos e o rosto, além do isolamento, essas dicas, presta muita atenção que pode salvar vidas. Você deve fazer todos os dias exercícios respiratórios. Como? Respira fundo, inspira, depois expira. Faz várias vezes ao dia exercícios respiratórios. E se num determinado momento você tiver dificuldade respiratória, isso eu aprendi porque lidava com pessoas com asma, com broncopneumonia, né? Então o que a pessoa precisa fazer? Estou com dificuldade respiratória, não estou conseguindo respirar, vou fazer o seguinte, manter a calma primeiro, manter a calma, inspira o que você consegue e depois expira. Inspira o que você consegue e depois expira. Até voltar à respiração normal. Então, olha, essa é uma dica que salva vidas, tá? Então, faça exercícios respiratórios. Se tiver dificuldade respiratória, faça esse procedimento. E muita água durante o dia. Pode ser, inclusive, olha aqui, tem uma aguinha aqui. Pode ser, inclusive, na forma de chá, né, quente, ou água quente. Muita água durante o dia também vai te ajudar na saúde. Bom, vamos continuar com as perguntas e respostas. Como superar o pânico e o desespero diante dessa situação global? Bom, vamos tomar todos os cuidados para não adoecermos e assim evitarmos o contágio e a própria doença. Então tome todos os cuidados, não entre em pânico, em desespero, porque no pânico e no desespero você vai ter sintomas do pânico. Pânico traz sintomas físicos, psicossomáticos, desespero também. Então procure se acalmar, se equilibrar do melhor jeito possível, na medida do possível, e lidando com os problemas que estão surgindo a partir de agora. O mundo vai acabar? Bom,
eu respeito todas as teorias sobre o momento atual. Eu não vou dizer que essa teoria está certa, que ela está errada. Mas provavelmente não vai acabar e conseguirá superar essa pandemia em alguns meses. Esse é o cálculo. Como devo agir diante dos problemas financeiros que surgirão? Outro problema grave. Com planejamento. Cara, começa a planejar desde agora como você vai lidando com a sua situação. André, não, mas eu fui mandado embora. Não, eu tenho um comércio que quebrou. Então, vai planejando o que você faz daqui por diante. Faz planejamento. Agora, aquela palavra economia criativa vai ser muito usada. Então, faz um planejamento legal de como você vai superar esse momento de crise financeira global. Não é só no Brasil, não. Verifique quais são as melhores alternativas no período de isolamento e no retorno à vida normal. Bom, eu vou dar algumas dicas para você e depois eu retomo a nossa programação normal sobre justamente o tema coronavírus, orientações psicológicas 1. Bom, se você quiser ou precisar marcar algumas sessões psicológicas para ter todas as orientações necessárias, e no momento nós precisamos fazer as consultas à distância, por Skype, áudio ou vídeo do WhatsApp, então é tudo à distância, né? Entre em contato comigo, né? Entre em contato diretamente comigo, Dr. André Kepp, e entre em contato pelo WhatsApp ou SMS, o número é o 99684-2357. 99684-2357. Eu não me apresentei no começo do programa, deixa eu me apresentar agora para você que não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo, tá? Só para me apresentar para você que ainda não me conhece. E aí você está percebendo, em alguns que vão assistir esse programa lá na frente pelo YouTube, que tem 2 livros, né? Um é muito importante na época atual. Aproveita essa época atual e para de fumar, pelo amor de Deus. Se dá problema respiratório, você imagina para o tabagista o que vai acontecer, né? Então, eu tenho esse livro Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. Foi minha tese de doutorado na USP, é de uma editora alemã com filiais em Lisboa, Portugal e Nova York, dá Novas Edições Acadêmicas. Você encontra pela Amazon.com, é um livro europeu, ok? Mas também se você pode ler o livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Sabe como você deve passar seu tempo? Em vez de ficar o dia inteiro na televisão e ficar apavorado, veja as notícias na televisão, sim, eu não estou dizendo para você não assistir, mas o dia inteiro é demais, né? Porque aí é um pavor depois do outro. Então assiste as notícias de uma forma equilibrada. E o resto do tempo, olha uma boa dica, leitura. E essa leitura, né, do livro A Origem da Terra é uma pesquisa transdisciplinar, geologia, história e biologia. Como a história da Terra foi perdida na Biblioteca de Alexandria, está sendo escondida na Biblioteca do Vaticano, então eu parti para descobrir qual a verdadeira história da Terra. E aí eu fiz o livro A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, porque eu remontei toda a história a partir de documentos antigos e dados científicos. Olha, acho que você vai gostar. Então, aproveita o tempo para ler, para fazer algumas atividades construtivas, e a leitura é uma atividade muito importante. Bom, então vamos dar algumas dicas ainda, né? Vamos continuar. Como superar, ou como supero, o mal-estar e a depressão do isolamento ao confinamento, porque as pessoas estão em isolamento, elas estão em confinamento. Podem entrar em depressão, pode ter mal-estar, pode entrar em desespero. É só notícia ruim e eu estou preso na minha casa. Como é que eu faço? Bom, com ação, faça ações possíveis na sua casa. Ô André, não consigo andar na rua. Anda no quarto, anda na sala, anda lá embaixo no seu prédio,
né? Ah, vou encontrar outras pessoas. Tá bom, encontrou outras pessoas, fica um pouco distante, né? Mas anda um pouco, faz um pouco de exercício. Então, exercícios, música, põe música, música é tão bom para a mente, né? Atividades na casa, aproveita para consertar os cacarecos que estão quebrados, conserta algumas coisas, limpa, ajuda a tua esposa a lavar a louça. Olha que coisa legal. Ela vai ficar tão feliz com você. Ajuda a sua esposa a limpar a casa, por exemplo, né? E reflexão. É um momento, escuta, é um momento não só para você parar, mas para todos nós pararmos, a humanidade inteira. Escuta, o que está acontecendo no planeta? Vamos parar e refletir, né? Então faça leituras, orações, oração também é muito importante, né? Conversas, planejamentos, faça o seu momento de reflexão. Então vamos aproveitar esse momento difícil no planeta inteiro para a gente fazer reflexão. Ação possível e reflexão. Bom, tem outra questão aqui que está colocando, que eu acho que é muito interessante mesmo. A minha religião conta que Jesus Cristo vai voltar. Isso é verdade? Olha, tomara que a sua religião esteja certa, porque só ele para dar jeito nesse planeta, você não acha? Só ele mesmo para dar jeito nesse planeta. Então tomara que a sua religião esteja certo, né? Ele seria muito bem-vindo, precisamos dele, da espiritualidade, mais do que nunca, para resolver nossos problemas. Então, a espiritualidade ajuda mais do que nunca. Como é que você vai ter fé? Como é que você vai ter esperança? Né? As 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Como é que você vai ter tudo isso se você não tem espiritualidade nenhuma? Né? Esse é o momento também para você desenvolver sua espiritualidade da sua religião, conforme você pensa. Você é da religião judaica, você é da religião cristã, você é da religião islâmica, ou outra, né, budista. Então, desenvolva toda a sua espiritualidade dentro desses princípios. É um momento muito importante para você ter fé, ter esperança e acreditar, né, que vai melhorar, porque a previsão é essa. É uma epidemia que vai durar alguns meses e depois melhora. Depois voltamos à vida normal, o planeta inteiro. Você imaginou? Bom, outra que é muito interessante. A minha teoria está certa, porque agora tem um monte de teoria circulando por aí. O que não falta é teoria, você vai encontrar no YouTube cada um, e com certeza, né, as pessoas falam com certeza. Então, eu vou falar das teorias que estão circulando. É uma destruição em massa proposital? Ah, eles fabricaram esse vírus para matar o planeta. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu respeito todas as teorias, até porque, enquanto estamos vivendo esse problema, não sabemos exatamente o que está acontecendo. Tá, respeito essa teoria, então respeito a sua posição. A natureza está devolvendo para o ser humano o que ele fez? Também respeito. Ué, a natureza devolvendo para o ser humano o que ele fez. Tá bom. É um experimento social de confinamento? Ué, também pode ser, tudo uma teoria. Será uma limpeza no planeta? Também pode ser, né? Então, só que vamos considerar todas essas teorias como hipóteses. O que é uma hipótese? É uma possibilidade. Não vamos ter certezas. Por quê? A versão oficial que existe é a seguinte: é o que nós estamos entendendo que aconteceu, o meio científico está entendendo o que aconteceu. Sim, foi a partir de um animal silvestre, provavelmente um morcego, né? E foi a partir daí. Então é o que nós sabemos hoje. Mas pode ser que a gente descubra outras coisas? Claro que sim. Então vamos considerar todas essas teorias, inclusive teorias de conspiração, porque são válidas, como coisas válidas, hipóteses válidas. Não vamos ter certezas. E também não vamos brigar por causa das nossas teorias, porque é momento de nos unir. Então fala com teu amigo, ele tem uma teoria oposta à sua. Tá bom, fala a tua, respeita a dele. São hipóteses. No futuro nós saberemos em detalhes tudo o que está acontecendo. Ah, tem a ver com a guerra do petróleo? Pode ser.
nós temos dados de geopolítico que está havendo aí uma disputa importante por causa do petróleo. Pode ser? Pode ser também. São hipóteses importantes, relevantes, mas são hipóteses. Por enquanto, o que a ciência tem como dado é isso, que veio de um animal silvestre. É o que nós sabemos hoje, tá bom? Pode ser que no futuro mudemos essa visão? Pode ser. Então, realmente vamos respeitar todas as teorias que estão surgindo e respeito mesmo, né? Não ficar dizendo que é fake news. Não vamos nos precipitar. Vamos considerar todas as possibilidades, porque só daqui a pouco a gente vai saber o que realmente está acontecendo. Bom, eu quero então dar 3 dicas para você. Se você quiser ou precisar, você pode marcar algumas consultas à distância comigo, né? Entre em contato diretamente comigo. Então, são consultas pelo Skype, áudio ou vídeo do WhatsApp. Entre em contato pelo WhatsApp ou SMS, e aí é no 996842357. 996842357. Pelo WhatsApp ou SMS. Tá? Eu sou psicanalista, psicólogo, doutor em psicologia social e mestre em psicossomática, né? Doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC. Bom, tem 2 livros que eu estou divulgando. Então, um livro que é um livro europeu, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que é a minha tese de doutorado na USP. Tá? Foi feito por uma editora alemã, publicado com filiais em Lisboa e Nova York, da Novas Edições Acadêmicas. Você vai encontrar pela Amazon.com, é um livro europeu. Então, tabagismo, pelo amor de Deus, aproveita esse momento, para com isso. Porque você imagina a dificuldade respiratória para o tabagista. Se para a pessoa normal, sem ser tabagista, pessoa comum sem ser tabagista, vai ser difícil, uma broncopneumonia, você imagina para o tabagista. Vai ser muito mais difícil. Então aproveita e para. Leva um susto daqueles, André me deu um susto, tá bom, se serviu para você parar de fumar, maravilha. Leva aquele susto grande e pelo amor de Deus. Depois não vai ter como, né, acudir, né? Bom, e também um outro livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, estou divulgando já há algum tempo, é uma pesquisa transdisciplinar, como o nosso passado foi destruído na Biblioteca de Alexandria e é escondido na Biblioteca do Vaticano, e aí passam a versão que eles querem, né? Então, eu fui atrás e pesquisei qual foi o verdadeiro passado da Terra. No livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Então, também vai ser uma leitura muito legal. Aproveite esse tempo para ler livros, né? Porque aí é uma leitura mais profunda, não é uma leitura tão superficial de notícias rápidas. Você vai para uma leitura mais profunda. Bom, então vamos voltar com o nosso tema. Então, eu estou falando, né, hoje do tema coronavírus, orientações psicológicas 1. E estou fazendo na forma de perguntas e respostas, né? Então, agora, outra pergunta. Como manter a esperança de que a situação irá melhorar? Da seguinte forma, toda epidemia, atual pandemia, né, porque está pegando o globo inteiro, tem o seu ciclo. Isso vai passar. Vai passar? Vai passar. Os mais otimistas calculam que no Brasil durará 2 meses se todos nós tomarmos as medidas mais adequadas. Esses são os mais otimistas. Mas podemos dizer que a duração prevista é de 2 a 4 meses. Então, os médicos e cientistas mais otimistas estão falando 2 meses, mas é de 2 a 4 meses. Né? Então, se tomarmos todas as medidas necessárias, será menos tempo. Se seguirmos orientações de quarentena e evitarmos a contaminação, né? Com exceção dos serviços essenciais. E olha, a mídia é um serviço essencial, porque está informando as pessoas. Então, a mídia realmente traz um serviço muito importante na atualidade. Bom, outra pergunta. Como suportar o confinamento? Você fica em casa olhando para as paredes. Às vezes você tem gente em casa, vai precisar aprender a conviver, não é? Às vezes você está sozinho, então vai precisar encontrar outras alternativas. Então,
aproveite esse momento para duas coisas, basicamente, né? Se aproximar dos seus familiares, melhorar a convivência com seus familiares, se unir a eles, por mais difícil que às vezes pareça num primeiro momento, é momento de aproximação, é momento de união, é momento de um cuidar do outro. Esse é o momento. E fazer leituras, né, que trazem informações mais completas. Então faça leitura de livros, né? Mas quais livros que trazem informações mais completas? Geralmente os científicos. O meu, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, é um livro científico, né? Filosóficos, teológicos, ou de uma literatura rebuscada. Então livros com conteúdo, né? Isso vai mudar realmente muita coisa. E podemos fazer também muitas reflexões sobre o significado da vida. Então estamos mais isolados, vamos fazer essas reflexões. E vamos precisar desenvolver o quê? Amor, paz, equilíbrio e harmonia. Aí você vai me dizer assim, André, como, né? Num período tão difícil. Mas é nos períodos difíceis que nós podemos desenvolver muito mais esses aspectos, né? Então, sermos mais amorosos, solidários, vivermos mais em paz. Vamos esquecer as diferenças. Um tempo atrás as pessoas brigavam por tudo, né? Política especialmente, religião, para com isso, vamos viver em paz. Respeita a posição do outro. Ah, mas o outro é de esquerda, esse é de direita. E daí? Respeita a posição do outro. E nesse respeito a gente vai poder conviver. Então, tá bom, tem uma posição política diferente da minha. Qual o problema? Então vamos respeitar as várias posições, as várias posturas. Ah, mas esse cara é um direitista, não gosto. Ué, qual o problema? Deixa a posição dele. E aprende uma coisa, não é na briga que você vai resolver as diferenças, é no diálogo. Então aprende a dialogar. Então dialoga, tá? Tem posições diferentes da minha, ok. Posições religiosas diferentes da minha, ok. Ah, mas esse cara é ateu, tá bom, qual o problema? Né? É ateu, não acredita em Deus, não acredita no Theos, né? Que é uma forma de apresentação de Deus, né? Então, não acredita nisso, é agnóstico, acha que não tem conhecimentos suficientes nem para acreditar, nem para desacreditar. Então, vamos respeitar as várias posições e vamos aprender a conviver em paz. Então, primeiro, amor. Vamos ser solidários, né? Depois paz, depois equilíbrio, vamos tentar manter o equilíbrio na convivência. E depois a harmonia. Então, quem sabe tudo isso está acontecendo para que a gente viva esse momento com muito amor, com muita paz, com muito equilíbrio, muita harmonia. E você pode dizer assim, André, eu acho que é momento de oração, eu concordo, é momento de desenvolver espiritualidade, mas aquela espiritualidade bonita, cheia de amor, não espiritualidade que um combate o outro, né? Mas a espiritualidade do amor, da paz, do equilíbrio e da harmonia. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.